Pedimos ordem e licença aos mentores da casa, aos anjos guardiões de cada um de vocês e a vocês, para poder fazer uso da palavra nesse sagrado ritual do encontro. Que Deus seja conosco. Boa tarde para a gente. Agora os encarnados, né? Boa tarde. Tudo bem? Tá tudo bem? Às vezes não está muito bem, né? A dor está tão grande que a nossa percepção fica deslocada e a gente não consegue ter a certeza que está tudo bem. E o que faz não parecer estar bem é nossas dores. De vários níveis tem as dores, né? Físicas, emocionais, de todas as ordens. Até as dores dos seres que a gente ama nos afetam. E conseguir fazer um deslocamento, como se fosse a sua mão perto do rosto. Você não enxerga os dedos direito, mas quando você se afasta um pouco, você vê que você é muito maior do que aquela dor. Aquela dor que parece te consumir, ser enorme na tua vida, não é tão enorme assim. E essa busca que vocês estão fazendo, que vocês veem nessa casa, é que faz esse deslocamento. A gente enxergar essa dor um pouco menor. Ela tem a sua importância, ela machuca, mas ela não é maior do que a gente. Você é maior do que a sua dor. Não perca isso de mente. Gratidão a vocês que estão aqui. É um movimento muito grande de pedir ajuda, é muito difícil. Quantas pessoas têm uma dificuldade enorme de pedir ajuda, sofrem sozinhas. E muitas vezes a dor vem para nos ensinar a pedir ajuda, mostrar a nossa fragilidade. Ela tem esse papel. Enquanto eu reluto com ela, ela vai se tornando cada vez maior. Então é uma questão de humildade, que as grandes almas são almas humildes, sabem reconhecer quando precisam de ajuda. E que bom que vocês estão aqui. Quantas pessoas não estão porque têm essa dificuldade de buscar e atender o que disse o Cristo, né? Busca e achareis. Eu estou à porta e bato. Se abrir, é levantar para abrir para o Cristo entrar. Então, que bom que vocês estão aqui. E aos trabalhadores do Jean, gratidão por vocês estarem aqui. Vocês sabem, né, que o trabalho não é de vocês, é momentâneo, é temporário. Daqui a uns 100 anos, talvez, vocês estejam em outro plano, no de cima. Mas já que estão aqui agora, vocês não sentem dor? Sentem também. Porém, o que vocês fazem? Senhor, hoje é sábado, Jean, minha dor, espera aí. Eu posso até chorar, as lágrimas descerem, mas agora eu vou servir o Pai do Céu. Vou me colocar à disposição para socorrer e atender outras almas. Então, gratidão a vocês que passam pelas suas dores, mas se predispõem a estar aqui, mesmo com dor, mesmo doendo. Estou aqui sorrindo, cantando, abraçando, acolhendo. A nossa gratidão a vocês, tá bom? Que vocês consigam perseverar e vocês sabem que as dores vão se aliviando, as suas dores vão diminuindo um pouquinho. Porque tal qual aquele fazendeiro que tem aquele gado que dá muito leite, ele tem um carinho enorme com aquele gado, não deixa de qualquer jeito, não. Ou aquela árvorezinha que dá muitos frutos, Pai do Céu cuida de você como aquele agricultor cuida daquela planta, porque sabe que ela é capaz de produzir e alimentar os filhos do Pai do Céu. Então saiba que Pai do Céu está olhando a dor de cada um de vocês, viu? Vamos lá então, conversar aqui um pouquinho sobre Jesus, um tema antigo, né? Muito falado, há mais de 2019 anos. As emoções, que ultimamente algo mais recente, que papel que tem nas nossas vidas diárias, como que ela influencia ou não nos nossos comportamentos, que Jesus veio para a única finalidade, nos ensinar novas formas de se comportar. Porque a forma que eu agia, deu nisso, deu na dor. Deixa eu fazer de forma diferente, porque tem formas diferentes de se fazer as ações da vida, que são pelos comportamentos, e que podem daí, quem sabe, trazer uma cura. E a emoção tem um papel nisso? Tem um papel fundamental e importante. É o tal do autoconhecimento. Mas vamos conversar a respeito. Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele cita o elemento, né? Não Jesus diretamente, mas os apóstolos escreveram, né, nos seus evangelhos referências à água. Em Mateus, Marcos e Lucas está lá que Jesus acalma a tempestade. Vocês lembram essa passagem? Vou relembrar aqui brevemente essa passagem. O mar está revolto, tem um barquinho lá, não tem? Com os apóstolos. O que está fazendo Jesus nesse barco? Dormindo. Aí os apóstolos ficam com qual sentimento? Com qual emoção que eles têm? Eles sentem o quê? Medo. Medo danado. O que eles fazem? Acorda Jesus. Qual que é a primeira fala que Jesus direciona a eles? Vocês lembram? Homens de pouca fé, mas foi com carinho danado.
Homem de pouca fé, cadê a fé de vocês? Onde está? Ou se eles pudessem falar, ô Senhor, a dor me consumiu tanto que eu nem enxerguei a minha fé. Eu só me abracei no medo e achei que só ele que existia. O que faz Jesus na sequência? Acalma a tempestade. Diz aquelas pessoas que se aprofundaram um pouco mais no entendimento, não literal, não do que está escrito nas passagens, mas o entendimento simbólico. O que simboliza a água nos evangelhos? Alguns exegetas, vamos dizer assim, os pessoas que estudam, significa que as águas representam as nossas emoções. E quantas vezes o mar revolto representa o quê? O medo, a raiva, a mágoa, a culpa, as ansiedades. Esse seria o mar revolto. E naquela passagem, Jesus acalma a tempestade, como nós vimos, né? Está aqui na imagem. O que ele faz na sequência? Volta a dormir, não tem mais utilidade. Eu vim aqui, me curei, resolvi meus problemas, deixa eu voltar a fazer, me comportar como me comportava antes. O que vai acontecer? Ou pode acontecer? Vai voltar, o mar ficar revolto. Conseguir manter esse Cristo acordado em nós é nosso desafio. Semanalmente, por mais que a vida material nos peça que trabalhemos, que conquistemos os bens materiais, o pão de cada dia, mas o pão do Espírito é fundamental. Ter essa busca constante, não perder esse foco de que, olha, eu estou aqui de passagem, um dia, e o que eu vou angariar para o meu futuro? Então, é entender isso, manter esse Cristo acordado, que é o nosso desafio, a perseverança. Porque essas são as emoções do mar revolto. E quando o mar fica calmo, quais são as emoções ou sentimentos que nós temos? Primeiro, o antídoto para o medo é a fé, é a certeza de que Pai do céu vela por mim, e que eu estou fazendo a minha parte para que o medo não tome conta da minha vida, né? A aceitação, aceitar que o outro é daquele jeito, não tem como mudar o outro. Ah, mas eu não me conformo que fulano não é assim. Ele é assim, pronto, não tem jeito. Ele tem direito ao livre-arbítrio igual você tem. E é muito difícil para muitas pessoas aceitar que o outro é como é. Ele não poderia ter feito o que fez. Bem, se não pudesse, Deus não deixava. Se ele fez, é porque pôde. Ele deveria fazer? Talvez não. Talvez não, porque gerou dor para as outras pessoas. Então, aceitar que o outro é como é. Ainda mais quando cresce. Nossos filhos é pequenininho, né? Aqui os nossos parabéns aos pais, aos avós, aos tios, que trazem os filhos para a evangelização. Parabéns. E aqueles que ainda não trazem, façam um esforçozinho. Vocês não sabem quais são as sementes que vocês estão lançando para os seus filhos. Qual que é a semente da fé para que o medo não consuma lá na frente? Porque muitos jovens sabem falar várias línguas, mas recebem um não da vida, a emoção é abalada, saem pela porta do suicídio, senão caem numa profunda depressão. Então, parabéns para vocês, pais e avós e tios que trazem os filhos. Mas, continuando, a aceitação é algo muito difícil para a gente ainda, não angustia muito. Cria várias neuroses, né? Diz que neurose é mais ou menos assim. Quanto que é 2 mais 2? 4. Vira a pessoa e fala assim, ó, eu não me conformo que 2 mais 2 é 4, não pode ser. Pode, é assim. Você quer brigar com isso? É melhor aceitar que o outro, porque quando é criança a gente consegue controlar. Crescer nossos filhos. Eu até queria que fizesse tal, mas não pode, ele tem as escolhas dele. Ele é um espírito imortal, que tem o seu livre-arbítrio. Então é desenvolver essas questões aqui, o perdão, como nosso amigo colocou muito bem, né? Se conseguirmos amar e perdoar, muitas das nossas dores vão se diluir. E o perdão é um baita remédio. E o auto-perdão, então? Ainda mais para quem está na caminhada aí, de buscar o Evangelho, ser uma pessoa diferente, com comportamentos diferentes, quando vê, acontece com os trabalhadores também, quando vê, você se vê errando, coisas que não sabia que não podia fazer mais e continua fazendo, ou é só comigo? Não precisa responder, não. Os espíritos que têm evidência conseguem ver o pensamento de vocês aí. E é isso, a gente cai na culpa. Puxa vida, acabei de fazer o culto no lar, não me controlei e respondi mal minha mãe, meu filho, meu marido, minha mulher, meu vizinho. Importante não cair na culpa, ter esse auto-perdão, alimentar esse auto-perdão. Tem muito a ver com as emoções isso. A esperança, né, saber que algo além existe. E uma outra passagem também de Jesus, que tem relação com a água. Lembra dessa passagem? Jesus está caminhando sobre as águas. Pedro começa a caminhar, não é isso? Ele chega a dar alguns passos, mas ele afunda. Por quê? Sentiu o quê? Medo. Medo danado, medo de ficar desempregado, medo de não conseguir emprego, medo de não formar, medo do marido largar, medo da mulher trair, medo da doença não ter cura, medo do diagnóstico dar uma doença grave. Rapaz, o medo gira
toma conta da nossa vida, a gente acaba afundando nos mares da vida aí, ó. Faltando o que em nós? A fé. Ou perguntar, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? O que essa dor veio me ensinar? Qual o comportamento que eu tenho que está inadequado, que não cabe mais, que não me compete mais fazer? Permanecer nesse tipo de vibração, ainda mais que o meu corpo me leva àquilo, isso eu já não devo mais fazer. Porque eu sei as consequências, é o nosso desafio. Para que, senão, esse medo não nos consuma aqui. Mas vamos falar então um pouquinho aqui agora. Deu para ver direitinho como é que as águas estão relacionadas com as emoções? Faz sentido o que as pessoas disseram, né? E como é que essas emoções iniciais nos abalam aí? Deixa eu perguntar para vocês. Não precisa responder em voz alta, não. Vocês respondam na cabeça do... Qual que é o seu medo? Deve ter muitos. Escolha um. Trabalhe ele agora. Qual que é o seu principal medo hoje, do dia 26 de outubro de 2019? Não precisa responder, não. Deve estar no pensamento de alguns, outros devem estar formulando ainda. Qual? Tem esse. Escolha um. Porque é uma tarefa por vez. Não dá para arrumar o banheiro, o quarto e a sala e a cozinha ao mesmo tempo. Você tem que escolher um cômodo para limpar e para arrumar. Qual que é o prioritário? Você vai dormir agora, então é o quarto. Vai fazer a comida, então agora. Vai usar o banheiro? Então é isso. Qual que é o medo principal que você sente? Quem respirou aqui hoje? Quem respirou sabendo que estava respirando? Que para lidar com a emoção, para lidar com o medo, quer perceber como que você está ansioso? Seu coração dispara. Estou com medo de alguma coisa. Não porque eu sou mal, porque eu não sei fazer aquilo. E algo que eu não conheço me causa um certo arrepio. Eu quero correr, quero fugir. A respiração é fundamental. Ficar sem comer uma semana, você desencarna? Se falar que desencarna, a gente convida para a África ou para o Nordeste, que a gente vai ver que fica até mais. Se beber água 3 dias, desencarna? 3 dias sem água, também eu convido, porque para a gente complica, mas para aquela turminha lá, bebendo água com lama e tudo, às vezes passa e não desencarna, mas 10 minutos ou menos do que isso sem respirar. É a nossa principal fonte de alimentação, diz André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos. E é fato, fica sem respirar. É muito automática a nossa respiração, a gente acaba fazendo os atos por automatismo, não consegue perceber o que eu vou perguntar aqui agora. Quantas vezes você já parou para perceber o que você está sentindo? Estou sentindo medo. Tem pessoas que nem sabem, estão agindo, se comportando, se culpando, sendo movidos pelo medo, ou pela raiva, ou pela culpa, sem perceber e sem saber o que você está sentindo. Conseguir se perceber é fundamental, porque o seu corpo fala o tempo todo. A boca até mente. Ô Vandão, você está nervoso? Não, estou nervoso não. Não estou nervoso não. A gente nega, né, os sentimentos. Ou, ô Vandão, você está com medo? Não, cara, estou com medo não. Não tem medo. O nosso corpo fala o tempo todo. A boca pode até enganar, ou querer enganar, ou achar que está enganando, mas o seu corpo fala o tempo todo. E se eu não conheço o meu corpo, se eu não me percebo, tem vezes que a doença vem, é o corpo gritando, pô, pelo amor de Deus, já estou 3 anos tentando te comunicar alguma coisa que você não sente. Essa mágoa que está aí dentro, eu tenho que sair daqui, aqui não é o meu lugar. Vai sair numa patologia, os meus medos. Então, perceber o que você sente é fundamental. Minha mãe me ama muito, eu acho que é isso, né? Tenho quase certeza que ela me ama muito, né? Mas ela pode fazer isso por mim? A minha mãe pode chegar ali e falar, meu filho está com sede? Eu falei, tô, mãe, deixa eu beber uma aguinha aqui para matar a sua sede aí, tem jeito? Vocês amam demais os seres amados de vocês. Vocês podem comer por eles, beber água por eles? Então são coisas que nem Deus pode fazer pela gente. Ele nos dá a vida, nos dá todo o alimento, nos enche de água, de alimento, mas o ato de comer é individual e intransferível. Ninguém pode fazer o que cabe a você. Se eu não me perceber, se eu não souber de mim, o que o meu corpo está falando, o que eu sinto quando eu chego perto de certas pessoas. Porque tem pessoas que a gente chega perto, acontece com vocês, a gente fica igual o gato, arrepia. Trava tudo. Se pudesse as unhas ficarem assim, ó, e se pudesse voar na jugular, acontece isso também? Só que eu não vou fazer mais. Não, Senhor, me ajuda na hora, não me dá paciência, não me dá força não, Senhor, não me dá força não. Se me der força, eu vou voar em cima, me dá outra coisa que não é força. Porque a gente já fez muito isso no passado, agora é hora de ter novos comportamentos, para gerar novos resultados, para gerar a nossa autocura.
E conseguir se perceber é uma tarefa que é importante. Você consegue perceber a sua comida quando você está comendo? Ou eu como já pensando o que eu tenho que fazer depois? Eu estou engolindo ali. Como é que é? Os pequenos detalhes da vida, que o simples seja visto como mais importante. Porque se eu não conseguir me perceber, saber quais são os meus medos, para trabalhar, olhar para ele, porque se ficar o bicho pega, né? Não é isso? Se ficar o bicho pega. Se correr, mas se encarar o bicho some. Eu vou te olhar. Ei, dor, eu não te escuto mais. Tem uma canção muito bonita do Jota Quest. Ei, dor, eu não te escuto mais. Não te escuto mais. Eu vou escutar o Cristo. Vou vencer esses meus medos. E é possível a gente conseguir isso. Vamos conversar então aqui. Kardec, no livro Céu e Inferno, já dizia para a gente lá atrás que a ação do Espírito, eu Espírito, você Espírito, sobre o seu corpo é tão evidente, é tão raro, que não vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções. Você fica tão alterado, com tanto medo, tanta raiva, tanta culpa, que isso pode gerar desordens orgânicas, ou seja, adoecimento. Kardec coloca lá, a emoção transtornou-lhe o sangue. E Kardec ele fez isso, ele pegou as passagens do Evangelho, o entendimento, e começou a mastigar para a gente, a nos mostrar isso. E ele fala sobre a emoção nessa obra. Quantas vezes você pega um resfriado depois de ter tido um aborrecimento sério, uma notícia muito ruim que te abalou muito, você não conseguiu dormir direito, nem comer, quando vê, vem uma gripe, né? Por que será? Todo mundo gripou onde você estava? Não. As emoções abalam o seu corpo físico, a sua imunologia. Então, conseguir se fortalecer, porque é impossível passar pela reencarnação sem ter os abalos. Vai vir uma notícia de uma doença, vai vir a notícia de alguém que desencarnou que você gostava, de um diagnóstico, você vai ter o exame, o resultado daqui a 3 dias, uma semana, isso te abala, é natural. Mas conseguir voltar para o prumo é a nossa tarefa. E não emendar nesses medos todos e ficar aí agindo na vida, se comportando, cheio de medos. Porque, um exemplo aqui, um animalzinho que foi muito maltratado, ele está lá num cantinho acuado, agora você quer dar amor para ele. Você chega perto, ele faz o quê? Te agride, porque o medo nos torna agressivos, não porque nós somos maus. É o medo faz com que nas relações, quando eu não percebo meu medo, eu agrida as outras pessoas sem perceber que eu estou agredindo, seja na fala, no gesto, na fisionomia. E para quem está lidando com pessoas que passam por medo, não leva muito a sério, não. A pessoa está cheia de medo, e eu estou levando as questões a sério dos outros, estão cheios de medo, e estou achando que é comigo, que é pessoal. Não é nada contigo. Se tivesse outra pessoa perto de você, seria a mesma reação. A gente tende a achar que é com a gente. Então, conseguir ter essa compaixão de enxergar que a maioria das pessoas vivem com medo, porque o noticiário, os jornais, por que dá tanta audiência falar de crimes? Porque a gente se sente ameaçado, eu tenho que me prevenir. Porque é uma notícia boa, pessoas no Jean, um sábado, 4 horas da tarde, faça sol, faça chuva, colaborando através dos passos, da evangelização, não dá notícia não, as pessoas não querem saber não, porque não mexe com as ameaças para ela, mas o que é terrível de crime, isso mexe com a nossa alma, por isso as grandes audiências nos jornais. Então conseguir se tornar isento a isso, prevenir um pouquinho, né, esse contato maciço que a televisão coloca de medo para te dominar, é importante essa autonomia, essa busca nossa, senão a emoção vai transtornar o nosso sangue. O que são emoções, então? Já que ela tem ligação direta na mensagem do Cristo. Porque Jesus vem nos ensinar novos comportamentos. Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem. E dá um montão de características. Como é que eu chego lá? Ainda sentindo algumas emoções, tendo alguns comportamentos que eu não me conheço. Vamos conversar aqui brevemente sobre o que são emoções? O que eu vou trazer aqui é o que traz Joana de Ângeles, que é uma outra colaboradora dessa mensagem que o Espiritismo vem trazer. Ela tem mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas é a paciência. Olha que tarefa difícil, né? Ter paciência nos dias de hoje. Ela ensina sobre paciência lá. E ela trouxe algumas obras ligadas à questão psicológica, a série psicológica dela, que fala de emoções. E o que ela fala não é diferente do que fala a psicologia, do que fala a neurociência e outros ramos do conhecimento humano. Ela fala para a gente que a emoção pode ser definida como uma reação breve e intensa do organismo a um lance inesperado.
A emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender isso aqui. Você está dirigindo tranquilamente, alguém entra na sua frente. Você sente uma enorme paz, não é isso? Oh, que coisa boa! Isso é emoção. Você pensou para sentir isso? Sentiram foi raiva, né? Eu também sinto raiva também. Hoje estou me controlando mais um pouquinho. Mas é isso é emoção. Deixa eu pedir vocês aqui, já que essa pessoa desse exemplo que eu falei sente raiva, vocês não sentem não, mas essa pessoa sentiu raiva porque alguém fechou, vamos fazer um teste aqui, porque é o seguinte, para essa emoção, para sentir emoção, não tem intenção, você não pensa para sentir raiva, você não pensa para sentir medo, você não pensa, você sente. Então cai por terra aquela coisa assim, vira assim, mas Andréia, você espírita foi com raiva? Você, João, católico, vai à missa todo domingo, sentiu raiva? Você não tem intenção, você sente. Quando vê, você sentiu. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Fica com raiva aí rapidinho, vocês aí. Só para a gente testar aqui. Rapidinho, só um pouquinho de raiva. Com medo, então. Não dá, não? A gente não pensa para sentir raiva nem medo. Tem uma barata aqui, né? Olha aí pode ser, né? Mas aí, a gente não pensa para sentir medo. A gente não pensa para sentir raiva. Então, por isso é importante eu perceber o que eu estou sentindo. Porque é algo que surge na gente. Você não faz força para ficar com essas emoções aqui. Então, quando falarem com você, sentiu medo? Senti sim. Só que agora eu vou tentar ficar com coragem. Está com raiva? Estou morrendo de raiva, por isso eu não quero nem conversar agora. Amanhã a gente conversa. Mas você não é espírita? Sou espírita, mas eu sinto raiva. Porque é natural. Eu estou me esforçando a cada dia para não sentir mais. Tenho procurado me perceber, me conhecer, para que essa raiva não me domine e eu não haja de uma forma diferente e depois eu caia na culpa. Porque eu sei que eu não deveria responder daquela forma, mas eu ainda respondo. Então, conseguir se conhecer, se perceber, olha, eu vou encontrar com o fulano de tal hoje à tarde, e fulano de tal me tira do sério. Então, deixa eu respirar, deixa eu ler umas páginas do Evangelho, deixa eu fazer uma oração, para evitar um mal maior, se preparar. O próprio Jesus, antes de ser crucificado, ele encontra-se no horto com os apóstolos, pede um tempo para retirar, para conversar com o Pai do Céu, porque ele ia passar por uma fase difícil. E a gente acha que está tão forte assim? É importante, porque algumas situações dá para se prevenir. Tem outras que não tem jeito não, né? Surge de repente igual uma fechada no trânsito, né? Você recebe uma ligação, uma fala de alguém, que você não esperava aquilo. Mas estar preparado é importante. O que são sentimentos, então? Que a gente confunde muito, né? Emoção com sentimento. Tem muita relação com os nossos comportamentos. Viu? Fico com raiva, me comporto diferente do que fala o Evangelho. Cai na culpa. Porque eu não me percebo, eu não me conheço, eu não consigo distinguir em qual situação isso me dá medo. Em qual situação que eu fico com raiva. Porque é muito fácil falar, né? Fulano tira a minha paz. Eu ainda dou o direito a ele tirar a minha paz. Eu dou a autonomia da minha vida para o outro ainda. O que seriam sentimentos, então? Que a gente confunde muito emoção com sentimento. A Joana fala que os sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção. Chegou no trânsito, a pessoa te fechou. Estou com raiva, não vou responder agora, não vou nem dar sinal, não vou nem mostrar a mão para eles, não vou me controlar, porque eu estou com raiva. E na hora da raiva, evite a primeira palavra. Se tem alguém que está nervoso, está com raiva, mexe nos marimbondos, não, bobo. Evite a primeira palavra também, senão vai dar ruim depois. A emoção produz o sentimento. Quando eu percebo que eu estou sentindo, estou sentindo raiva, estou sentindo medo, eu estou com uma angústia danada. E para quem é médio, então, olha que dilema, porque esses fenômenos das emoções que são provocadas pelas questões externas na gente, é um trânsito fechando, quantas vezes pode ser alguns espíritos que conhecem os nossos medos e sopram em nós aquele tipo de pensamento para me deixar com cada vez mais medo e deixar o negócio desse tamanho, sendo que o negócio é desse. Tem essa questão. E as questões que surgem de nós espíritos, que já tivemos outras vivências em outras reencarnações e cometemos alguns equívocos, é o chamado gatilho. Acontece uma coisa assim, te abala. Seja um cheiro que te lembra a sua infância, um momento ruim, onde você via o seu pai agredindo a sua mãe, ou você sendo maltratado por alguém.
Não, mas só por isso você ficou assim? Silencia, não fala isso com ninguém. Você não sabe o que aquilo representa para as pessoas. Então, conhecer essas questões vai mudar muito a nossa forma de nos comportar, de nos enxergar no dia a dia. Então é isso, os sentimentos são as vivências do que é percebido pela emoção, né? A emoção produz o sentimento, mas vai produzir desde que eu perceba e que eu assuma. Eu estou com medo, não vou ficar negando, não. Não que eu tenha que falar para todo mundo, mas no meu silêncio do meu quarto, Senhor, me deu medo dessa situação. Esse diagnóstico aqui, essa possibilidade do meu filho ter isso, me ajuda, Senhor. Me dá lucidez. Não deixa eu afundar nas águas, não. Pedir esse socorro ao plano espiritual, ao seu mentor, é o que nos ensina Jesus, nessa conversa, para nos ajudar a fazer a travessia da vida, seja do deserto ou do mar revolto. Porque para os sentimentos há intenção. Quando eu percebo que eu estou com raiva e continuo sentindo durante 30 anos a raiva do meu pai, da minha mãe, virando um ressentimento, virando mágoa, aí sim eu sou responsável por isso. Aí é um trabalho individual ao qual eu vou precisar responder por aquilo. Então, conseguir perceber que você está sentindo e fazer o movimento contrário, porque Kardec coloca, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ele não está dizendo que não sente. Ele não diz, o homem de bem não sente raiva, não sente medo. Não, ele não disse isso. Porque se ele dissesse, estaria equivocado. Ele sabendo, ele não disse isso. O homem de bem não alimenta esses sentimentos. Não vou alimentar essa mágoa, esse ódio, essa raiva, essa culpa por muito tempo, não vou. Tem um cachorro na minha cabeça, por exemplo, um bom e um cachorro mau. Qual que vence a luta? Tem um bom e um mau. Qual que vence? O que eu alimento mais. Se eu der comida mais para essas emoções negativas, ela vai com certeza te consumir, te afundar no mar da vida. Mas se eu alimentar o outro, esse é nosso trabalho que é individual. As orações ajudam, mas por si só, o tempo por si só não cura nada. Eu ponho debaixo do tapete. Porque vai passar os anos, eu guardei debaixo do tapete, não trabalhei aquela emoção ruim que eu senti, aquele medo, aquela raiva, aquele ódio de alguém. Deixo guardadinho. Quero ficar longe. Mas se vem a lembrança, brota tudo de novo. Então o tempo só vai ajudar e colaborar se você fizer esse trabalho emocional. Para aí sim eu começar a me comportar e quem sabe um dia me tornar um homem de bem. Por isso eu deixo uma pergunta aqui, estamos caminhando para o final. Quais são os sentimentos que você alimenta mais? No dia a dia. Porque a pessoa se torna especialista naquilo que ela faz muitas vezes. Se eu sinto raiva na maior parte do dia, você é uma pessoa especialista na raiva. Se eu sinto mágoa muito tempo na semana, você é um especialista nisso. Qual que é a nossa especialidade? Quais sentimentos que eu alimento mais? Porque o meu comportamento vai ter uma relação direta com a minha forma de sentir, com a minha forma de pensar. Por isso os grandes mestres diziam, né? Seja o seu reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto agir. Porque as doenças acontecem na incoerência. Eu penso uma coisa, viro para uma amiga que chama Sara. Ai, Sara, eu gosto tanto de você, mas os meus sentimentos, eu te odeio. Estou enganando quem? Então, conseguir fazer o alinhamento, olha, Senhor, eu não dou conta de conviver com aquela pessoa ainda não, mas estou me esforçando. Ajude-me a conseguir superar a convivência com aquela pessoa. Eu não dou conta ainda. O Senhor sabe, o Senhor lê meu coração, meu pensamento, e sabe que eu tenho vontade de matar, mas eu não mato mais. Nem aqui dentro, no meu coração. Não é fisicamente, não. A gente costuma matar as pessoas no pensamento, no sentimento. Eu não quero matar essa pessoa mais, Senhor, porque ela é divina. Mas me ajuda, Senhor, porque eu não estou dando conta. Me faz entender melhor como que eu devo me relacionar com ela. Então, é o nosso desafio. Para começar, quem sabe, é a cura do nosso corpo, né? Deixar só uns exemplos de bons sentimentos que a gente pode ter no nosso esforço, porque aqui precisa fazer força. Ter medo e raiva tem força, não. Mas para ser benevolente, para perdoar, para ter indulgência, precisa de uma força. Ter fé, auto-perdão, gratidão pela vida, desinteresse pessoal, alteridade. Para ter esses sentimentos é necessário um esforço, que eu encontro vindo numa casa como essa, fazendo o culto no lar, fazendo as leituras do Evangelho, vai nos ajudar a ter bons comportamentos e assim atender o pedido de Jesus, né? Sede a luz do mundo, e de pregar o Evangelho pelos exemplos. Se precisar, usa a palavra. Pregue o Evangelho pelos exemplos. Se precisar, você usa as palavras. Agradeço a atenção de vocês, nosso tempo venceu aqui.
E cada um encontra o que veio buscar nessa tarde. Um abraço aí.